Olá pessoal, eu sou Fábio Costa, professor de Química e vim aqui fazer uma aula massa para que você aprenda um pouco mais. Hoje nós vamos bater um papo sobre um dos biocombustíveis. Ele é tão importante que muita gente acha que ele é o único biocombustível que existe. Eu estou falando do etanol. Preste atenção que eu tenho certeza que você vai aprender muito nessa aula preparada com todo carinho para você. Vamos lá? Lembre-se que o etanol ele é produzido aqui no Brasil a partir da cana-de-açúcar. Vamos lá? Vamos aprender como o etanol ele é originado. Bem, a primeira etapa da produção do etanol é moer a cana-de-açúcar. Moagem. Na hora que nós fazemos a moagem da cana, nós obtemos o caldo de cana, também conhecido como garapa. Lembre-se que a garapa ou caldo de cana é uma mistura rica em sacarose. Sacarose é um disacarídeo. Lembra disso que vai ser importante no andamento dessa aula. Fábio, então quando a gente moe a cana-de-açúcar, é produzido o caldo de cana ou a garapa, uma mistura rica em sacarose. Tá, essa informação aqui, professor, das porcentagens, é importante que eu saiba? Não um número especificamente falando, mas o que é que eu queria te mostrar? Quase toda a cana, após ser moída, origina o caldo de cana. 30% dela, aproximadamente, origina o bagaço. Pessoal, esse bagaço pode sofrer dois destinos diferentes. Bom, ele pode ser usado para aquecer as caldeiras no passo número 2, ou ele pode ser utilizado para a produção do álcool de segunda geração. Então pensa comigo. A cana foi moída, formou-se a garapa. Imagina, para você poder pensar melhor, que você tivesse colocado na sua casa uma panela cheia de caldo de cana. Claro, transfira isso agora para uma indústria. Na sua casa, você iria aquecer utilizando o fogão, não é? Na indústria, o bagaço da cana é queimado para o passo 2, aquecer a garapa. Aquela mistura rica em sacarose é aquecida. E quando aquela mistura é aquecida, origina-se o que nós conhecemos como melaço. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já fez papa alguma vez na sua casa? Você sabe por que é que a papa endurece? Porque na hora que você vai mexendo aquela mistura, a água vai virando vapor, não é? E, consequentemente, a mistura resultante vai ficando mais concentrada. Na hora que você aquece a garapa, a água vira vapor e a mistura vai ficando concentrada. Tão concentrada que o excesso de sacarose precipita, dando origem ao que nós chamamos de açúcar mascavo. No Brasil colônia, fazendo um paralelo, lembre-se, a intenção da coroa portuguesa ao chegar ao Brasil não era plantar cana-de-açúcar, era encontrar metais preciosos, que só foram encontrados muito depois. Portugal alia-se ao capital dos Países Baixos, conhece a técnica agrícola de cultivo da cana, que naquela época era chamada cana de crioula. Como ela foi plantada exclusivamente para obter açúcar, passou-se a se chamar cana-de-açúcar. Beleza? No Brasil colônia, vinha até aqui. Os escravos moíam a cana, aqueciam aquela garapa, obtinha o açúcar mascavo e os holandeses pegavam esse açúcar,
refinavam e distribuíam na Europa. O acordo era esse. Beleza? Até que certo dia, os escravos, cansados de mexer aquela mistura, estou falando de uma linguagem fictícia, cansados de mexer aquela mistura, deixaram ela descansar por uma noite. E naquele momento, não sabiam eles, mas eles tinham promovido a etapa 3. A etapa 3 se chama fermentação do melaço. Fermentar significa transformar o açúcar em álcool. Qual açúcar é fermentável? Monossacarídeos. Por isso que eu insisti para você gravar que o caldo de cana, a garapa, é rica em sacarose. Sacarose é um disacarídeo. Precisará sofrer hidrólise com auxílio de uma enzima chamada invertase, originando duas moléculas de monossacarídeos, isômeros funcionais, glicose e frutose. E essas moléculas daqui de monossacarídeos, sim, sofrerão a ação da enzima zimase, transformando-se em etanol. Beleza? Não esqueça disso. Fermentar significa transformar o açúcar em etanol, em álcool. Qual açúcar, professor, é fermentável? Monossacarídeos. Disacarídeos não sofrem fermentação. Por isso que a invertase é necessária para auxiliar a hidrólise da sacarose, transformando-a em monossacarídeos fermentáveis, que aí sim, pela ação de outra enzima, zimase, origina o etanol. Porém, deixa eu te dizer uma coisa. Aquele álcool que você, ou seu pai, ou alguém que você conhece, abastece o carro é chamado álcool hidratado. Ele tem até 96% de álcool na sua composição. Só para você ter ideia, esse álcool produzido aqui na fermentação do melaço só tem até 12% de etanol em volume. É uma mistura que nós conhecemos como mosto. É necessário, então, pular para o passo 4. Qual é o passo 4? Destilar o mosto. Eu aqueço, baseando-me nas diferenças das temperaturas de ebulição do álcool e da água, e vou conseguindo obter um álcool cada vez mais puro, cada vez com menor quantidade de água, até chegar em 96% em volume ou 96 graus Gay-Lussac. É o álcool hidratado usado como combustível. Quer uma dica para você não esquecer mais? Anota essa, hein? Tá vendo esse bagaço aqui que foi usado para aquecer as caldeiras na etapa 2? Esse bagaço daqui, da cana, assim como nos Estados Unidos a palha do milho, ou seja, resíduos dos vegetais, da cana e do milho, respectivamente, podem ser utilizados para a produção de um álcool chamado álcool de segunda geração. Professor, álcool de segunda geração tem a ver com a eficácia, com a eficiência do álcool? Não. Tem a ver que ele é obtido com resíduos do processo de produção do cultivo da cana-de-açúcar e do milho. Algo que ia ser jogado fora, ia ser descartado ou queimado nessa etapa 2, nesse passo de número 2. Então, se liga, bagaço da cana, palha do milho, rica em celulose. Mas você sabe que celulose é um polissacarídeo. Precisará então passar por um processo de hidrólise, a celulose, a hemicelulose, a lignina, que não é fermentável,
É importante que a gente separe a celulose da hemicelulose da lignina. Isso dá trabalho. Então, ainda é um processo dificultoso, mas o álcool de segunda geração tem dois benefícios importantes. O primeiro deles é o benefício ecológico, ambiental. Você ia jogar fora aquele resíduo, você ia queimá-lo na etapa 2. Agora você está utilizando para produzir mais álcool. E isso daí traz o segundo benefício, o econômico. Você deu um up na produção do etanol. Você já tinha obtido o etanol do caldo da cana e aquele bagaço vai poder lhe fornecer mais álcool etílico ainda. Beleza? Valeu, pessoal. Química é massa, hein?